Como foi o fim dos Beatles? Por que a banda acabou? Como a banda acabou? Bom, esse é um assunto que foi trago de volta recentemente, devido ao lançamento do documentário Get Back e ao relançamento do filme Let It Be. Esse foi um tema que foi muito rediscutido, se é que essa palavra existe, né? Foi rediscutido várias vezes, incluindo entrevistas, no filme Let It Be, para a série do Get Back, pelos livros, e enfim, foi um assunto que foi muito redesenhado, muito reescrito, mas hoje vamos ver o que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. Bom, então você está no Espaço dos Beatles, eu sou o Nathan, e fiquem com o vídeo. Bom, o fim dos Beatles não foi um evento único, mas sim um processo gradual e complexo, alimentado por uma série de fatores pessoais, criativos, financeiros, que se acumularam ao longo dos anos. Não houve um único culpado, mas sim uma combinação de circunstâncias que tornaram a convivência e a colaboração insustentáveis entre os membros da banda. A morte de Brian Epstein e a perda de liderança. Para muitos, o verdadeiro início do fim começou com a morte do empresário Brian Epstein, em 1967. Brian Epstein era mais do que um gestor, ele era a força unificadora, o quinto Beatle, que mantinha o grupo coeso e lidava com a maioria dos problemas. Sua morte prematura deixou um vácuo de liderança, e os Beatles, sem essa figura central, passaram a se envolver diretamente em suas próprias finanças e negócios, algo que eles nunca haviam feito de forma tão intensa. O surgimento da Apple Corps e a crise financeira. Para preencher a lacuna deixada por Epstein, os Beatles fundaram a Apple Corps em 1968, uma empresa que serviria como um conglomerado de suas atividades. A ideia era criar um ambiente criativo e inovador, mas a falta de experiência em gestão e o caos administrativo transformaram a Apple em um dreno financeiro enorme. Disputas sobre como a empresa deveria ser administrada e quem deveria ser o novo gerente da banda criaram as primeiras grandes rachaduras entre os membros. Divergências criativas e o fim da parceria Lennon-McCartney. Com o tempo, as diferenças criativas entre John Lennon e Paul McCartney se tornaram cada vez mais evidentes. A lendária parceria de composição Lennon-McCartney já não era mais a mesma. Paul queria manter o estilo mais pop e otimista, enquanto John, sob a influência da artista e mulher da sua vida Yoko Ono, buscava uma sonoridade mais experimental e vanguardista. A Yoko, inclusive, passou a estar presente em todas as sessões de gravação, o que incomodava os outros membros da banda, especialmente o Paul McCartney. Essa tensão criativa se manifestou em álbuns, como o Álbum Branco, de 1968, que foi gravado de forma fragmentada, com cada Beatle trabalhando em suas próprias canções e com pouca colaboração entre si. O documentário Get Back também revelou a insatisfação de George Harrison, que sentia que suas músicas eram constantemente rejeitadas e menosprezadas por John Lennon e Paul McCartney. Essa frustração foi um dos motivos para George se ausentar brevemente das sessões da gravação do álbum Let It Be. A questão de Alan Klein e o litígio judicial. O ponto de não retorno foi a disputa sobre a gestão dos negócios da Apple Corps. John, George e Ringo queriam contratar Alan Klein, um empresário americano conhecido por ser agressivo nos negócios. Paul, por outro lado, se opôs veemente e preferiria que seu sogro, Lee Eastman, assumisse o controle. Mas a maioria venceu e Klein foi contratado. Mas Paul se recusou a assinar o contrato. A desconfiança e má administração de Klein apenas aprofundaram a crise. Para salvar sua parte do patrimônio da banda e evitar que tudo fosse perdido, Paul McCartney tomou a decisão drástica e dolorosa de processar os outros 3 Beatles para dissolver oficialmente a sociedade, embora tenha sido a ação que formalizou o fim. Paul a considerava a única maneira de salvar o que restava do império da banda. O anúncio e a dissolução final.
O anúncio oficial da separação foi feito por Paul McCartney em 10 de abril de 1960, junto com o lançamento de seu primeiro álbum solo. John Lennon, que já havia comunicado de sua saída internamente meses antes, ficou furioso com o que ele considerou um golpe publicitário de Paul. A dissolução legal e definitiva da Sociedade dos Beatles só foi concluída em 9 de janeiro de 1975, anos após de batalhas judiciais. Os primeiros anos. Os primeiros anos após o fim dos Beatles foram um período de intensa atividade e experimentação para cada um dos 4 integrantes, libertados de tensões e das expectativas da banda. Eles puderam explorar suas próprias ideias musicais e artísticas. O resultado foi uma discografia solo variada e, em muitos casos, aclamada pela crítica. Paul McCartney. Paul McCartney foi o primeiro a anunciar a saída dos Beatles, como eu já disse, e, consequentemente, o primeiro a lançar um álbum solo. McCartney, de 1970, foi gravado em casa e com uma abordagem mais lo-fi. O álbum é um reflexo do momento e de introspecção de Paul. Ele tocava todos os instrumentos e o trabalho continha canções mais simples e despojadas, como a balada Maybe I'm Amazed. Logo em seguida, Paul formou a banda Wings com sua esposa Linda McCartney e o guitarrista Danny Lane. O Wings foi sua principal plataforma criativa na década de 70, com os álbuns de sucesso Band on the Run, de 1973, que se tornou um dos mais vendidos de sua carreira. Paul buscou provar que poderia ser bem sucedido sem os outros Beatles, e o Wings foi a resposta a essa necessidade. John Lennon. John Lennon, por sua vez, canalizou sua frustração e desilusão com o fim dos Beatles em seu primeiro álbum solo, John Lennon Plastic Ono Band, de 1970. Este álbum é cru e visceral, explorando temas como a dor de sua infância, a perda de sua mãe e sua desilusão com o sonho dos Beatles. Canções como Mother e God, onde ele canta que o sonho acabou, mostraram um Lennon em terapia de catarse. Em 1971, ele lançou Imagine, seu álbum mais famoso e comercialmente bem-sucedido. A faixa título se tornou um hino mundial pela paz, enquanto John continuava sua jornada com a música e com o ativismo político ao lado de Yoko Ono. Ele também lançou álbuns mais experimentais e politicamente engajados, como Sometime in New York City, de 1972. George Harrison. George Harrison foi talvez quem mais se beneficiou criativamente do fim da banda. Como compositor, ele se sentia sufocado pela predominância de John Lennon e Paul McCartney. Logo após o fim, ele lançou o aclamado álbum triplo All Things Must Pass, de 1970, considerado por muitos o melhor trabalho solo de um ex-Beatle. O álbum foi um sucesso estrondoso, com canções que ele havia guardado por anos, incluindo o hit musical My Sweet Lord. O sucesso de George provou seu talento como compositor e guitarrista, e o consolidou como uma força criativa por si só. Ele também se destacou como ativista e filantropo, organizando o lendário Concerto para Bangladesh, em 1971. Ringo Starr. Ringo Starr foi o primeiro a lançar um álbum solo, Sentimental Journey, de 1970, mesmo antes do anúncio oficial do fim dos Beatles. O álbum foi uma homenagem à sua família, consistindo em covers de músicas clássicas que seus pais e tias gostavam. Um álbum que usava e abusava mais do estilo do jazz, que não era o estilo que muitos esperavam de um ex-Beatle na época. Por isso, o álbum não foi um sucesso estrondoso de início, mas hoje em dia muitos pegam ele e reouvem ele e percebem como ele foi um grande sucesso. Ele seguiu com essa linha, com Big Cups of Blues, de 1970, um disco de country. Mas o grande sucesso solo de Ringo viria mesmo com o álbum Ringo, de 1973, que contou com a colaboração de todos os outros ex-Beatles em diferentes faixas. Ele conquistou hits como Photograph e You're 16, mostrando que, apesar de não ser um compositor tão prolífico, ele continha um talento nato para escolher boas canções e contar com a ajuda de seus amigos. Ringo então se tornou conhecido por suas parcerias e por ser um ponto de conexão entre os ex-membros da banda. Em resumo, cada um deles conseguiu seguir com uma carreira solo
até a morte de John Lennon em 1980 e a de George Harrison em 2001. Vale também lembrar o documentário Beatles Anthology, que conta a história da banda e que teve a participação de Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr para gravar 2 músicas novas da banda, sendo elas Real Love e Free as a Bird, músicas que John Lennon gravou e eles completaram com suas vozes. Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Por favor, para ajudar o canal nesse começo, se inscrevam aí, ativem o sininho e deixem um like para ajudar o nosso canal a começar a crescer. Bom, então é isso, abraço e tchau!